Testamento, antes de Jesus. Então, eu vou ler pelo menos umas aqui para a gente. Juízes 9, do 7 ao 21, fala de Jotão e das árvores do campo, e diz assim: levaram essa notícia a Jotão, e ele subiu ao cume do monte Gerizim e exclamou ao povo com grande voz: ouvi-me, atentos, ó ilustres cidadãos de Siquém, a fim de que Deus igualmente os ouça. Certa vez as árvores se puseram a caminho para ungir um rei sobre elas. Disseram a oliveira: reina sobre nós. Entretanto a oliveira declinou, alegando: renunciaria eu do meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, a fim de me colocar sobre as demais árvores para dominá-las? Então as árvores dirigiram-se à figueira e falaram: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu: poderia eu abandonar minha doçura e a boa produção do meu fruto nos tempos certos? E as árvores partiram em busca da videira e a convidaram: vem tu e reina sobre nós. Contudo a videira lhes afirmou: iria eu deixar de gerar o meu vinho, que tanto alegra aos deuses e aos homens, a fim de erguer-me sobre vós? Sendo assim, todas as árvores rogaram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Então o espinheiro aqueceu, mas advertiu as árvores: se de fato desejais ungir-me sobre vós, vinde e abrigai-vos sobre a minha sombra. Caso contrário, sairá fogo dos meus espinheiros e devorará até os céus do Líbano. Sendo assim, prosseguiu Jotão: se foi com sinceridade que agiste, quando fizeste rei a Abimeleque, se procedeste bem com Jerobaal e a sua família, se o trataste de acordo com o merecimento dos seus atos, visto que meu pai batalhou por vós, e por vós arriscou sua vida, e vos livrou da mão dos de Midian. No entanto, hoje vos levantaste contra a casa de meu pai, assassinaste seus filhos, 70 homens, sobre uma mesma pedra, e proclamaste Abimeleque, o filho de seu escravo, rei sobre os notáveis de Siquém, pelo fato de ser vosso irmão. Se, pois, foi de boa fé e lealdade que agiste hoje para com Jerobaal em sua casa, então alegrai-vos com Abimeleque, e que se alegre convosco. Contudo, se não for assim, olha só, brote fogo de Abimeleque e consuma todo Siquém e Bet-Milo, e que igualmente saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e devore Abimeleque. Logo em seguida, fugiu Jotão de Beer, onde permaneceu, morando longe de seu irmão Abimeleque. Então, nós sabemos uma história aqui, que já conhece a palavra, que Jerobaal, Gideão, teve 70 filhos, e um dos seus filhos, que era Abimeleque, se declara rei e mata todo mundo. Aí Jotão consegue escapar, entendeu? E ele começa a reinar, sendo opressor, que tanto fala, sai fogo para Abimeleque. Ele começa a oprimir o povo, Abimeleque oprime todo o povo. Até que um dia Jotão já está com um pouquinho mais de idade, sobe ao Gerizim, que era o monte da bênção, sobe ao monte e professa uma maldição contra o seu irmão Abimeleque, dizendo que Abimeleque era confrontando seu irmão. Ele traz uma palavra confrontando, trazendo uma verdade material para explicar uma verdade espiritual, confrontando Abimeleque, dizendo o que ia acontecer com o povo se continuasse com Abimeleque. E Abimeleque depois é morto, entendeu? A gente sabe da história, mas é para entender que a parábola já existia no primeiro tempo. Tem a parábola muito conhecida, de Davi, com Natan. Davi comete um pecado, um adultério e um assassinato, e desse caso todo vai nascer a criança. Está lá em 2 Samuel 12, no 1 ao 12, vai nascer a criança e Deus fala para Natan: vai lá agora e confronta Davi. Só que Natan era o profeta, o rei escutava o profeta, só que o profeta não podia comparecer assim, entrar de cara diante do rei, não, porque o rei mandava matar. Só que Natan vai lá até Davi, conta uma história para Davi, essa história é uma parábola, falando para ele de dois homens, um rico e um pobre, um homem que tinha rico, que tinha muitas posses, e o pobre que não tinha posse nenhuma, só tinha uma ovelhinha. E
chega a visitar a casa do homem rico, o homem rico pega, em vez de dar do seu rebanho, pega a única que aquele homem tinha que criar como filha e mata e Davi se revolta e fala, esse homem é digno de morte. Quando Davi profetiza isso aí, Natan fala, esse homem é você. Então, Natan traz toda uma parábola para poder trazer a história para Davi, para fazer Davi se insurgir contra ele mesmo. Aí traz a mensagem, Davi se insurge, na realidade se insurgindo contra ele mesmo, e fala, Davi, esse cara é você. É o cara que fez tudo isso. Então, e acontece essas coisas que existe uma sentença, né? Davi, Natan profere uma sentença e ela diz assim no final, portanto, vamos lá. A palavra diz, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, por quanto desobedeceste a minha palavra, e tomaste a mulher de Urias, meteu para ela se tornasse tua mulher. Assim diz o Senhor, na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e darei ao teu próximo que deitará com suas mulheres a luz do sol. Tu agiste ocultas, mas eu cumprirei tudo que vos anuncio perante a face de todo Israel. Então, vai até dar uma sentença e diz que a espada não vai sair mais da casa dele. E quando Davi foge de Absalão, Absalão tem conselho com os amigos lá e pega todas as concubinas de Davi, tem relação com todas elas na frente de todo mundo. Deus falou, tu fez as ocultas, eu vou fazer as claras. Então, Davi comete um assassinato, um adultério e mentira, né? E Natan chega lá, conta essa história para ele, e Natan viu que Davi ainda não tinha entendido a palavra e revela toda a história quando ele se insurge, né? A setinha está fugindo daqui, não vou achar. Então é lançada a sentença, Davi ia perder todas as suas mulheres, a contenha da espada, jamais se afastaria da casa dele, e a criança, fruto daquele adultério, iria morrer. Mas as escrituras lá registram, pelo menos aqui no 1 Samuel e 2 Samuel, pelo menos alguns revés na vida de Davi, né? A morte da criança, o estupro de Aminon, Tamar, irmão, com a irmã, o assassinato de Aminon por Absalão, tudo consequência disso. A execução de Absalão, quando se rebelou contra o pai, e a execução de Adonias. Então, está lá a sentença que ia ser lançada e aconteceu. Então, a criança morre, o irmão tem relação sexual com a irmã e abandona a irmã, depois não se fala mais nela. Aí Absalão sabe que Aminon teve relação com sua irmã, e a meia-irmã, que era irmã de Absalão, que era meia-irmã de Aminon, e Absalão trama a morte de Aminon. Depois, quando vão lutar contra Absalão, o rei Davi fala para o rei, não toque no jovem Absalão. Mas Joabe vai lá e mata Absalão, entendeu? E depois Adonias é morto no altar, fica agarrado na porta do altar. Então, nós vamos ver que tudo isso é consequência do dia a dia. Então, uma parábola, Natan traz uma parábola para mostrar a Davi o seu pecado, que ele não podia confrontar o rei, senão ele podia ser executado. Ele confronta, ele traz uma palavra confrontando o rei reconhece o seu pecado, mas fala, agora vai dar. Aí na própria palavra lá diz, Davi, Deus já perdoou tudo, mas vai haver consequência. Então essa história de que Deus perdoa o pecado, ele perdoa. Enquanto a gente não conhecia Jesus, enquanto não aceitou ele como rei, Senhor e Salvador das nossas vidas, diz que está aqui pecando, então toma aqui, ele está do outro lado. Quando a gente vem para cá, esse que está aqui, ele joga do lado esquecido dele, não lembra mais. Aí falou assim, mas Deus não lembra, por que eu me lembro? Porque o acusador vai ficar sempre te lembrando do teu pecado lá atrás para te acusar. Mas o Senhor já perdoou esse pecado. Agora, um dia que você aceita, reconhece Jesus como o Rei, Senhor e Salvador da sua vida, entendeu? Aí você já é desculpado. Esse pecado
como ele perdoou Davi, ele vai nos perdoar também, mas vai sempre haver consequência. Esse lá de trás, na época da ignorância, eles esquecem e não tem consequência. Mas esse, depois, vão gerar consequência sempre. Então, não, uma vez salvo, salvo para sempre. Esquece isso, isso é historinha de religioso. Então, nós vamos ver que Jesus ensinava por parábolas. E todos os ensinos de Jesus, parábolas, tinham um segredo, para que poucos pudessem entender. Então tem, lá em Mateus, tem uma hora que Jesus está falando e os discípulos falam para ele: por que nos fala parábolas? E Jesus respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios dos céus, mas a eles não foi conhecido, isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, o que Jesus está falando? Que ele, a mensagem da palavra de Deus, a mensagem do reino é para todo mundo, mas só vai receber quem quer, porque você não é obrigado a receber Jesus. Não sou obrigado não, ele te deu o livre-arbítrio. É a única vez que você tem um livre-arbítrio, é dizer para o Senhor que não quer. Quando você diz que não quer, ele respeita, mas te entrega, vai ficar entregue como Paulo fez lá, entrega na mão de Satanás, para que um dia você seja, se arrependa. E eu acho interessante isso, que muita gente, eu já escutei muita gente criticar Paulo por fazer isso. Paulo estava errado quando entregou lá na mão de Satanás. Paulo não estava errado, Paulo era conhecedor da lei, da palavra, de tudo. Paulo estava certíssimo quando entrega na mão de Satanás. E tanto que aquele homem, depois ele se arrepende e se converte. Mas Paulo entendia que horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Se Paulo entrega aquele homem na mão do Eterno, não tinha escapatória, mas aquele homem estava condenado. Então Paulo entrega aquele homem na mão de Satanás para que ele não se arrependesse, como se arrependeu, e tenha a vida restituída. Paulo fez isso corretíssimo, Paulo não estava errado, entendeu? Então, quando você vou entregar alguém na mão de Deus, cuidado, entendeu? Porque na mão do Deus vivo ninguém escapa. Diz que ele é o Senhor, a vingança é dele, é tudo dele. Então, entrega na mão de Satanás para que aquele homem possa, ou aquela mulher possa se converter, ser tentado, que Deus não lhe tire a vida, ele possa ser tentado, entendeu? E ele possa se converter e ser uma bênção. Mateus 11, do 2 ao 9, fala uma outra parábola. Ele diz que João estava no cárcere, né? E eu ouvi falar que Jesus estava realizando muitos prodígios e manda dois discípulos perguntarem a ele quem era. Aí eles perguntam a Jesus: és tu aquele que haveria de vir ou devemos aguardar outro? Jesus respondeu e disse-lhes: ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Pobre aqui dois sentidos: o pobre financeiramente e o pobre que se esvaziou de si mesmo para ser cheio de Deus. Nós já falamos isso aqui, né? Tem o pobre financeiro e o pobre da bem-aventurança, aquele pobre de espírito, aquele que deixou se esvaziar do seu eu e deixou o Eterno tomar as contas da sua vida. Então, e ele fala, e Jesus continua: abençoado aquele que não se escandaliza por mim. Então, enquanto saíam os discípulos, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E então, o que foste ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios. Mas, afinal, o que foste ver? Um profeta. Sim, eu vos afirmo, e é mais que um profeta. Então Jesus está aqui usando uma parábola para defender o seu primo. Ele está usando uma parábola para defender o primo que pregava contra o que estava errado. E quando ele pregava contra, ele foi várias vezes, foi o motivo dele ser preso, o motivo dele ser decapitado, né?
ele pregava contra a hipocrisia, contra o adultério, só que João não tinha meia palavra, João ia descer a lenha, né? Como a gente fala aqui, não, mas Jesus traz uma parábola para confrontar os inimigos e defender o seu primo João. João era o caniço que se movimentava, né? E trazia, era levado aonde o Senhor enviava. E Jesus afirma que João, na realidade, não era um caniço, ele era um carvalho, que era a árvore mais resistente que tinha. Devido ao seu gigantismo, à sua atuação, devido à robustez, devido a João não ter medo de enfrentar o inimigo. Então, ele se vestia de acordo com o que a época pedia para ele vivia no deserto. Né? E por que carvalho? Porque é rígido, resistia ao conforto, resistia ao vento, resistia às batidas do inimigo, entendeu? E não se curvava. Então, João não se curvava diante do inimigo. E João foi decapitado por causa disso. Herodias ensina sua filha a dançar muito bem. E ela dança para Herodes, já é metade do meu reino. E aí ela destruída pela mãe pela cabeça de João Batista. Herodes não queria dar, mas como ele falou na frente de todo mundo, ele teve que cumprir aquilo. E é uma coisa interessante, tem um seriado que saiu The Chosen, Os Escolhidos, está na Netflix, está no My Family, e falando sobre Jesus, entendeu? Trazendo toda a vida de Jesus, um linguajar mais simples, muito mais acessível para todo mundo. E já está na quarta temporada, aí eu estou vendo, já vi as outras três todas, né? Então, a última série pelas que eu vi, falava justamente era essa, de João Batista com Herodias. E aí vê a maquinação da mulher toda que ela faz, todo o enredo que ela faz. Ela, inclusive, no filme, eles buscaram muita coisa assim como o contexto original no filme, até porque os redatores do filme são cristãos. Diz que ela consegue até topar o rei, ela bota uma coisa no vinho do rei, para o rei ficar mais alegre do que ficava normalmente. Então, ele bota a sua filha para dançar eroticamente para o rei, para no final ela alcançar o objetivo dela, que foi a cabeça de João Batista. Então, o principal tema das parábolas de Jesus, na realidade, é o reino de Deus. A realidade da parábola é trazer o reino, né? Tanto que a primeira mensagem que Jesus traz, está lá em Mateus 4, ele fala, eis que é chegado o reino. Ele fala, eu cheguei, o reino chegou, o reino não veio atrás de mim não, eu cheguei, eu sou o reino, então, eis que é chegado o reino. E Jesus traz essa mensagem que ele tinha chegado o reino, e tem até hoje crentes procurando o reino. Não vou dizer dos irmãos lá ortodoxos, não vou falar nossa aqui nós, estamos falando para cristão. Tem gente até hoje procurando o reino. O reino está aqui, o reino está ali, o reino está lá. Não, o reino já está aqui, o reino está em mim, está em você. O dia que nós levantamos e verdadeiramente reconhecemos, tomamos posse de Jesus como o Rei, Senhor e Salvador da nossa vida, o reino está dentro de nós. Então, e tem gente que está procurando o reino ainda. Aí o reino está ali, vamos lá. O reino está aqui. Não, o reino já chegou. O reino está aqui, nós que não tomamos posse do reino. Então, vocês estão, mas vou tomar posse do reino, você é o super-homem, super-mulher. Não, o sol da justiça vem para todo mundo. Então, tudo que acontece acontece no outro. Mas, com o reino dentro da gente, é muito mais fácil. Você encara as coisas com muito mais facilidade, com muito mais amor, com muito mais empatia. Então, vocês estão escutando eu falar muito aqui de Jesus como Rei, Senhor e Salvador, porque eu aprendi um negócio. E o costume que nos foi também ensinado nas igrejas. Aceita Jesus como teu Salvador, e todo mundo aceita. Aí entra como eu vi, entra o
usuário de droga, entre o traficante entrar na igreja, aceitar Jesus como Salvador e vai embora e depois fica por isso mesmo. Porque não foi ensinado que você tem que aceitar Jesus. Ah, aceitar Ele como Senhor. Também tudo bem, seu Senhor, amém, é nosso. Tem que seguir. Mas, e aí, você está andando dela? Ah, eu fui me pregar numa igreja aí, 1000 pessoas aceitaram Jesus. Até 10.000. Aceitou Jesus e foi embora. Você aceitou? Quando você prega e a pessoa aceita Jesus, a responsabilidade não é do pastor da igreja, não. A responsabilidade é tua, porque o reino está aqui, você pregou o reino, você falou que o reino chegou, você salvou a vida, a pessoa aceitou, a responsabilidade de tomar conta é tua. Mas joga na mão do pastor local. Agora, quando você aceita ele como rei, aí a história fica diferente. Porque se você não fizer a vontade do rei, o rei. Então, muita gente não aceita ele como rei porque não quer obedecer. À medida que a gente entender isso, que nós temos que obedecer, aí você reconhece ele como rei, Senhor e Salvador da tua vida. Aí quando eu reconheço como rei, ele vai ser o Senhor e vai ser o Salvador. É um trinômio que nós temos que colocar dentro de nós para que isso aconteça na nossa vida. Então, toda a parábola que Jesus traz era para mostrar os princípios do reino, a compreensão dos costumes, trazer a palavra voltada dos costumes locais, para o tipo de época, para todo aquele espaço. E Jesus conhecia muito bem a palavra. Então, até agora foi só uma introdução do que é uma parábola. Então, agora vamos entrar numa parábola. Não vai dar tempo de a gente falar muitas, mas semana que vem vocês vão ter um vídeo novo que o apóstolo vai cair. A gente continua em nome de Jesus. Amém? Amém. Então tá bom. Então vamos lá. Mateus. Mateus 13, do 31 e 32. Jesus fala assim: outra parábola ainda lhe propôs, dizendo: o reino de Deus é como um grão de mostarda, que o homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves dos céus vêm se alinhar em seus ramos. Essa parábola aqui, se a gente for ler literalmente, ela tem alguma coisa que não está batendo, né? Será que Jesus estava se referindo mesmo a uma semente de mostarda? Porque existe semente menor do que de mostarda, né? E se você plantar uma pé de mostarda, é um ramo, ele não dá uma árvore, diz que nem se aplicar sobre a árvore. Um ramo de mostarda mais ou menos desse tamanho assim, só os passarinhos ficam assim, botavam de peso e ela tomba, né? Então, será que se Jesus estava se referindo ao grão de mostarda ou querendo trazer uma mensagem oculta maior no povo? Será que existem árvores capazes de suportar nisso? A mostarda? Então, a mostarda branca, que é Sinapis alba, a mostarda cultivada em Israel, na época que Jesus traz essa palavra, né? Ela tinha 1,50 m de altura e não possuía galho nem ramos fortes. Então, como é que podia se abrigar? Que falava, mas se abrigar todo mundo vai abrigar, não se abrigar, não se abrigar. Então, Jesus escolheu o pé de mostarda para associar isso à nossa fé. Falar de semente. Quantas vezes a Escritura fala de semente, e na maioria das vezes, quase todas, quando está se referindo a semente, está falando a semente de Abraão, a nação de Israel, que em hebraico quer dizer zera, é descendência. Então, quando Jesus está falando da semente da grão de mostarda, ele está se referindo não à planta, mas à nação de Israel. Aí a gente começa a entender a mensagem. Então, vários exemplos a gente tem na Bíblia falando sobre semente, sobre descendência. Vou ler só aqui, Gênesis 12, 7 diz: então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência, Zera, que darei essa terra. E Abraão construiu um altar dedicado ao Eterno, quando o Senhor havia aparecido para ele. Então, quando fala de semente, está falando da nação de Israel.
E sempre que a gente entender isso, falar de semente na maioria das vezes fala de semente na Bíblia, fala da nação de Israel. E ele fala, tem mais outras vezes, ó, toda a terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência, zero. Tornarei a tua prosperidade como a poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos da poeira da terra, também poderá contar os descendentes de Israel. Então, ele continua falando, naquele mesmo tempo, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes, Zera, darei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Aí ele fala, mas existe alguma forma do Eterno rejeitar a descendência de Israel? Aí se você abrir lá em Jeremias, ele fala, somente se essas leis deixarem de existir, desaparecerem da minha presença, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser a minha nação favorita. Está lá Jeremias falando isso, Jeremias acho que é 31. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor. Então, semente é a forma do Senhor se referir ao povo de Israel. Se semente simboliza Israel, será que Israel é a melhor das nações? Para o judeu conhecedor da palavra, né, ele vai entender a parábola, e é o que nós estamos tentando entender aqui também. A árvore de mostarda não cresce tanto, é um arbusto, e jamais poderia abrigar no ninho. Jesus queria lembrar a nação de Israel a sua missão. Que todo o judeu precisa entender que é o povo que foi criado para abençoar as nações do mundo. Pequena semente, Israel é o povo que foi criado para abençoar as nações do mundo. E ainda tem gente dizendo que a igreja substituiu Israel, que a igreja... Nada disso, a igreja nunca vai substituir Israel. Israel continua e vai continuar sendo a menina dos olhos de Deus. É o Pichoeno, né? É a menina dos olhos de Deus. Eu coloquei essa mensagem alguma vez, lá na mensagem eu botei, nós somos o Pichoeno, ainda falou, está repreendido em nome de Jesus. Eu botei, meu amado, Pichoeno quer dizer que você é a menina dos olhos de Deus. E quem é a menina dos olhos de Deus? É quando você chega perto da outra pessoa assim e olha dentro dos olhos dela, e lá dentro você vê a tua imagem refletida. Se você nunca fez isso, chega perto de alguém e olha bem nos olhos. A bolinha preta dos olhos, quando você olha lá dentro, vai estar refletida a sua imagem lá dentro. Isso é o Shoeiro. Quando o Eterno nos olha, ele nos vê nele mesmo. Então, a mostarda foi escolhida para simbolizar Israel, porque assim como a mostarda, Israel, o povo de Israel não é um povo muito doce, né? Quando eles falam que o judeu é arrogante, o judeu é isso, o judeu é aquilo. Não, eles não são um povo muito doce, mas são um povo abençoador. Eles entenderam que eles têm a mensagem abençoada. E eles não compactuam com coisa errada. Infelizmente, nós, que eu digo nós, quando eu falo nós, a vastidão da igreja que se chama evangélica do Senhor. Eu não costumo falar vocês, porque quando eu falo vocês, parece que quem está aqui falando está isento, né? Não, vai falar vocês, está acusando todo mundo e o cara está isentão. Então eu falo nós, porque falar como Paulo talvez não seja o pior dos pecadores, né? Então, nós, Israel, não, povo, eles não estão errado, nós costumamos andar atrás do errado, não, dá um jeitinho. Você pode vir de qualquer jeito. Você tem, mas você não pode continuar de qualquer jeito. Você não pode ter síndrome, nasci assim, vai morrer assim. Não, se você vier de qualquer jeito e não mudar, você só está batendo ponto. Você realmente não teve encontro com Cristo, você não aceitou Jesus como Rei, Senhor e Salvador da sua vida, também não aceitado Ele só como Salvador, e vai ficar na vida assim, e não vai para frente. Aí fica com inveja dos irmãos, ciúme, começa a causar divisão dentro da igreja. Por quê? Você só veio, você não está. Você vinha uma coisa, você está é outra. Nós temos que entender isso. Então, o judeu nascido em Jesus Cristo, lá já é chamado de Sábara, né? Que é o cacto do deserto.
Sabe, era um cacto do deserto, que é espinho, já tem um cacto, né? Tudo, já tem, você tem uns espinhozinhos, né? Que é chato, muito espinho. E se você encostar no cacto, você se machuca. Só que se você abrir o cacto e cortar, o sabor dele por dentro é doce. Esse é o judeu que o Senhor está falando através do nome de mostarda. Ele pode ser, aparentemente, rude, mas sempre aberto a te abençoar. Então, por que Jesus fala em árvore lá, se a mostarda não cresce e não tem ramos, se é pequenininha? Porque Jesus está conectando, está nos conectando, né? Há uma passagem lá em Ezequiel, fazendo uma midrash, né? 17, do 22 ao 24, que diz assim: sendo assim, eis o que declara o soberano Deus: eu mesmo apanharei um broto do mais vigoroso dos cedros e o plantarei. Arrancarei um renovo termo de seus ramos mais elevados e plantarei sobre um monte impotente e sublime. Nos montes mais altos de Israel, eu pessoalmente plantarei. Ele produzirá belos ramos, dará bons frutos e se tornará um cedro exuberante. Pássaros de todo tipo se alinharão em sua copa frondosa. Todas as árvores encontrarão abrigo à sua sombra. Os seus galhos. E todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore poderosa e faço crescer a árvore vigorosa, a árvore baixa. Eu, Eterno, resseco a árvore viçosa e faço florescer a árvore que estava seca. Eu, Deus, assim prometi, eu falei. Ele está falando de quê? Da promessa de Israel, o grão de mostarda se tornar uma árvore poderosa. Ele está trazendo uma parábola para mostrar que aquela árvore, aquele grão de mostarda lá que ninguém dá nada, é a nação que sustenta o mundo. A nação que sustenta o mundo, a nação hoje que sustenta o mundo é a nação de Israel. Por isso que diz que perto da vinda, quando Jesus estiver voltando, todo mundo vai se revoltar contra Israel. Aí você vai falar, mas estamos vendo as coisas acontecendo, já está acontecendo. Mas a gente não tem que ficar, está acontecendo, o fim está chegando, está acontecendo, mas eu não tenho que me concordar com isso. Nós temos, porque está acontecendo, eu vou parar de orar pela nação de Israel, então eu tenho que continuar orando pela nação de Israel. Porque lá é o celeiro da bênção, a bênção está sobre eles. Então Jesus está dizendo que Israel não é um grão de mostarda. Ele diz lá em Isaías 2, do 2 ao 5: nos últimos dias, no monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele, todas as nações vão correr para Israel. Muitos povos virão exclamando: vinde, subamos ao monte de Deus, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Deus. Ele julgará entre as nações e resolverá as contendas de muitos povos, e estes converterão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará mais espada contra outra, nem será necessário se prepararem das batalhas. Ó descendência de Jacó, vinde e andemos na luz do Senhor. O que vai estar falando? O Israel é o celeiro do mundo, é o berço. E quem é amigo de Israel é amigo do Eterno. Então, a nação de Israel possui a promessa de ser uma bênção para todas as nações do mundo. E infelizmente, os nossos políticos aqui estão fazendo aliança contra Israel. E não entenderam que a promessa é sobre Israel. A nação brasileira tem uma promessa vinda de Israel. A nação brasileira é uma única das nações do mundo que tem promessa vinda de Israel. Nós fomos enxertados
na Oliveira. Eu só perguntei para ela, fomos enxertados na Oliveira. Na Oliveira verdadeira. Nós falamos videira porque nós fomos ensinados errado. Eu também falava videira. Quem disse que foi ensinado errado? Nós fomos enxertados na Oliveira. Então, Romanos 11:25 fala para a gente: irmãos, não quero que sejais ignorantes a esse mistério, e não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E glória a Deus, por isso que Israel experimentou o endurecimento. Se Jesus veio naquela época, como veio, e todo mundo aceita, nós estávamos ferrados. Diz que porque endureceram o coração, ele veio para os gentios. Aí nos deu a oportunidade de sermos enxertados na Oliveira, para que venhamos a fazer parte do povo. Co-herdeiros. Não precisamos nos tornar judeus, precisamos de confessar Jesus como Rei, Senhor e Salvador da nossa vida. Então, se até hoje nós só confessarmos Jesus, por favor, como Senhor, ou como Rei, ou como Salvador, hoje nós temos a oportunidade de confessar Ele como Rei. Para confessar Ele como Rei, para Ele ser o Senhor e Salvador. Então, quando está falando aqui, e como eu falei aqui, toda esse endurecimento da parte de Israel foi benéfico para nós que não tínhamos sido convertidos, que não fomos nascidos na nação de Israel. Agora tem a promessa de que quando ele voltar, todo Israel vai ser salvo. Então, tem que pregar para os judeus ortodoxos. Vai falar de Jesus para os judeus ortodoxos. O mistério dessa parábola é que uma vez todo Israel salvo, nós aceitamos Jesus, confessamos Ele como Rei, Senhor e Salvador da nossa vida, veremos uma mudança mundial. Aleluia. Uma família composta de judeus e não judeus. Uma família composta de judeus e não judeus. Um corpo. Não tem dois corpos, não tem um corpo. Judeu e não judeu fazendo parte da mesma família. Desde que não judeu tenha confessado Jesus como Rei, Senhor e Salvador. Então, a profecia de juízo não pode ser alterada, né? Mas a profecia de bênção, a profecia de juízo pode ser alterada. Quantas vezes o Senhor lançou uma palavra e ele não foi convencido pelo outro. Mas Jesus, o Eterno se arrependeu, o Eterno não se arrepende. Né? Tanto que quando está lá, uma das melhores passagens da Bíblia para mim é aquele debate de Moisés com o Eterno, né? Êxodo 31, 32, Moisés, o teu povo está lá pegando. Moisés, opa, peraí, o povo não é meu não. Eu nem queria vir aqui. O povo é teu, só me mandou no seu povo. Eu vou destruir todo mundo, vou fazer de outro povo. E as outras nações vão dizer, tirou o lugar para matar aqui, porque Moisés consegue, conversando com o Eterno, mudar uma sentença de juízo. Aí ele fala, mas eu não vou. Tá vendo bom? Aí o Eterno fala assim, se tu não for, não me tira nem do meu lugar. Diz que o meu nome lá no livro que existe. Então, falei que semana passada, eu falei, não, o meu nome e o seu estão escritos desde a fundação do mundo lá. Antes da gente aceitar Jesus, nosso nome já estava escrito lá. Aleluia! Antes de aceitar o nome de qualquer um, do bandido, do ladrão, do estelionatário, o nome dele está lá. A partir do momento que você está com ele, pelo nome continua lá. Mas o nosso nome pode ser riscado. Então, que eu vou falar de maneira nenhuma, cadê seu nome? Então, no dia que nós tivemos que, se a gente tiver que prestar conta para Jesus, glória a Deus que nós já estamos salvos, né? Primeiro lá, Coríntios 5, né?
que fala que devemos comparecer ao tribunal de Cristo, e tem gente que tem medo, não, eu não quero comparecer ao tribunal de Cristo. Eu falei, meu irmão, da glória a Deus se você comparecer ao tribunal de Cristo, porque se você comparecer ao tribunal de Cristo, você foi salvo. Tem gente que tem medo, não. O problema é se você não comparecer ao tribunal, aí que a história não. Se você não comparecer, já era. Então, vamos falando aqui a parábola da mostarda. Todas as promessas apontam para o dia em que o Deus de Israel será o Deus de toda a terra. Jesus, o King of the King, né? Rei do Senhor. Amém, meus amores? Então, nós temos tempo. Vamos falar outra parábola. Mateus 13, do 3 ao 23. Fala da parábola do semeador. Jesus ensinou-lhes outras vezes muitas parábolas. Eis que o semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu no caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram por entre as raízes e secaram. Outra parte caiu entre espinhos, e ao crescer sufocaram as plantas. Aqui está fazendo um exemplo lá de Abimeleque, que é o espinheiro, que sufoca todo mundo. Toda uma parte caiu em terra boa, produzindo generosa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vou questionar Jesus pela palavra, né? Aí fala, então, os discípulos já aproximaram e me perguntaram, por que eles falam por meio dos parábolas? Porque respondeu, porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Então a parábola é só para quem concedido. Vamos lá? Pois a quem tem se lhe dará mais, e a quem não tem, será tirado. Tudo que tem será tirado. Por isso ele fala por parábolas. Porque vendo não enxergam e escutando não ouvem. E muitos menos compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que você esteja vendo, nunca percebereis. Posto que o vosso coração está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para evitar que enxerguem. Os ouvidos ouçam, compreendam com o coração e se convertam e sejam curados. Eu falo, vou trazer a mensagem, tem gente que não precisa ser curada. Então, a pessoa que não quer ser curada, que é o ó dia, ó vida, ó azar, só vive reclamando, a mensagem não vai chegar nele. Ele vai escutar, ele não vai tomar posse da mensagem, a mensagem não vai entrar nele, ele não vai ter mudança de vida. Então, é o Shema, né? Ouve, Israel. Ouvir, e vai mudar você, depois você mudar o mundo. Se a palavra não mudar a minha e você, nós nunca vamos mudar o mundo. Por isso que nós temos hoje um monte de franco-atiradores aí nas igrejas, pregando palavras aí, destruindo vidas. Hoje tem muito mais gente morrendo pela palavra dentro da igreja do que está sendo vítima de franco-atiradores, vítima de homens, dos falsos mestres, dos ladrões, que vêm destruir, roubar, matar e destruir. Aí você tem que explicar isso para as pessoas, as pessoas muitas vezes não entendem. Então, essa parábola do semeador não era uma parábola estranha lá na época de Jesus, porque já tinha outras parábolas que eram semelhantes a essa. E o que a gente tem que entender é que cada um tem uma forma de agir, cada um tem uma forma de proceder, cada um tem uma forma de se interessar. Uns se interessam mais, outros menos. Temos que, como aquele pai daquele jovem lá em Marcos fala, Jesus, meu filho, o demônio pega ele, joga ele nas pedras, na água, no fogo,
Se a gente não puder fazer nada, Jesus fala, ó, geração incrédula, até quando estarei com o rosto? Está falando para aquele discípulo, incrédulo, estava andando por ele. Aí Jesus falava para aquele homem, tudo é possível ao que crê. E aquele homem foi o cara mais honesto que eu já li da Bíblia. Ele falou assim, eu creio, mas ajuda na minha fé. A minha fé ainda não é suficiente. Aquele homem racha o coração do Jesus e falou, opa, agora eu fico agora. Era isso que eu queria ouvir de você. Você ainda precisa ser ajudado na tua fé. Você precisa, nós não somos, diz que o homem não é da sorte, nem o homem nem a mulher. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos nos auxiliar, orar pelos outros, nós precisamos interceder, nós precisamos dar testemunho. Se a palavra não entra na gente e não gera na gente fome, sem dar testemunho, nós somos bonitinho por fora, tudo por dentro. Então, vou tentar trazer a mensagem aqui do semeador, e tem uma parábola lá que fala na época da bênção sobre 3 filhos, o inteligente, o simples e o perverso. Né? O inteligente queria saber mais, o simples não sabia o que ele era, e o outro não queria saber de nada. Então, o inteligente já sabia, o simples não sabia que queria participar, o outro falou, não, não preciso mais disso. Fazendo nos nossos dias, a palavra dos pais, repreendendo o sábio, ele se tornará mais sábio. Entendeu? O simples é aquele que tem vontade de aprender, mas ninguém ensinou. Como pregar não, se não há quem não tem prego, você não tem quem envie. Como é que o simples vai estudar a palavra se nós não falamos? E o perverso é aquele líder que fala assim, eu já sei tudo, eu não preciso de nada. Eu tenho a visão, eu tenho a minha visão. Eu falei isso com o pastor semana passada, que ele botou os ministérios podem ser iguais, mas a visão é minha. Meu pai, peraí, a visão é do eterno, a visão não é sua. Você está roubando a visão do eterno, você que é sua. Ele quase me bateu, você está perto de mim. Não, ele botou na internet, não, porque você quer. Eu falei assim, estuda mais um pouquinho. Acho que ele se ofendeu mais ainda quando eu estudar mais um pouquinho. Ele falou, não, eu sou formado, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho isso. A visão é minha. Eu falei, então me perdoa, filho. Já pensou em nome de Jesus de caminho? Ele fica discutindo. Aí ia dar briga. Pastor, um homem qualquer, que diz que tem uma visão, está ingenuamente, está se comparando a Deus. Deus tem uma visão, mas a dele não é boa, então eu vou trabalhar na minha. E Deus vai ter que fazer o que eu quero. É a síndrome de. Vai falar presente, é síndrome de Lúcifer. Você está passando por cima de Deus. isso. Quer ser mais do que Deus. Isso aí. Ele está roubando a glória dele. Aí eu falei para ele, quando você escrever a sua, você está roubando uma glória que não é sua. A glória é a honra tem que ser dele. Então, quando fala aqui da parábola do semeador, que conta essa história dos filhos, né? Lá na parábola de bênção, diz que o filho que é inteligente escutou a conversa e tudo bem. O filho simples é aquele que pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Esse é o filho que a gente tem que falar. Que ele ainda pode ser influenciado tanto para o bem quanto para o mal. E o filho perverso é aquele que foi lá na parábola do semeador, caiu na beira do caminho. É o que não quer nada. É o dono da visão. A visão é minha. Esse é o que caiu na beira do caminho. Que tem as aves do mundo. Aí fala, vai chegar naquele dia, Senhor, eu não, eu plantei, eu pulei, eu parei, mentira. Opa! As de mim. Então, já tem uma sentença para esses pregadores, para esses falsos mestres. O filho
filho simples é aquele que não tem raiz em si mesmo. É o neófito, é o novo na fé. A gente tem que estar ali ajudando ele todo dia. Aquele que foi semeado entre espinhos, ele não sabe perguntar, é o filho simples. Foi semeado no meio dos lobos. Entendeu? Aí, a gente vê algumas. Eu recebo muita mensagem. O lobo pregando para os cordeiros. Não, eu sou bonzinho. A gente tem que entender isso. Então, aquele que foi semeado entre espinhos. Você pode tirar ele de lá. E muitas das vezes nós estamos empurrando ele. A característica do ser humano é muito mais fácil eu acusar do que eu estender a mão. Eu acusar é só não ser a palavra, eu estender a mão eu tenho que ajudar. Tem que ajudar. Então, e o filho sábio é aquele que foi semeado em boa terra, né? Instrui teu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará. Se ele se desviar, é problema dele, porque você me ensinou. Eu falo isso para lá em casa, para minhas filhas, para nossas filhas. Ensina o caminho que nós ensinamos a criança a esclarecer, tá? O problema é de vocês, eu e a sobrinha. Então, quando Jesus, se a gente entender essa parábola em si, quando a gente lê lá no nosso texto, diz que um caiu assim, outro 60, 100 por um, isso está valorizando um certo grupo de pessoas, né? Jesus não está valorizando só o que caiu em terra boa, não. Ah, só valorizou o que caiu em terra boa. Não, Jesus não está. Essa é uma visão grega, né? Diferente da visão judaica, de que Jesus só estava dizendo que era salvo quem caiu em terra boa. Só que na realidade Jesus está valorizando todo mundo. Entendeu? Existe o branco e o preto, mas tem várias outras cores. Vários outros tons. Todo mundo tem condição de herdar o reino. Então, essa parábola serve para nos admoestar que devemos ter misericórdia e assumirmos aquilo que falamos. Mas foi falado sempre também, eu falo sempre isso nas nossas reuniões. A palavra que sai da nossa boca não pode ter dois sentidos. Prometeu, cumpra. Ah, mas eu vou perder. Cumpra assim mesmo. Ah, você deu a palavra, cumpra a sua palavra. Mesmo que você perca dinheiro, você perca qualquer outra coisa, cumpra a sua palavra. Deu a palavra, de uma boca não pode sair dois tipos de água. Água boa e água ruim. Pode ser dois tipos de fruto bom e ruim. Da nossa boca tem que sair palavra de bênção e não palavra de maldição. Você não pode usar a sua boca para abençoar aquele irmão na igreja e amaldiçoar o cara que está lá. Sua boca tem que ser uma só. Não pode haver sombra de variação. Então, as pessoas têm que olhar para nós e vermos pessoas idôneas, pessoas que assumiram o compromisso, cumpra ele. Então, a tua palavra, honra a sua palavra. Eu costumo brincar muito, brincando, falando sério, né? Que eu fui pregar sobre honra numa igreja e eu não tenho aos irmãos aqui o que era honra, e falaram um monte de coisas. Aí eu falei, honra, o princípio da honra é a obediência. Mas o primeiro princípio da honra, quando você igreja, quando o pastor marcar a hora, você chega na hora. Não chega antes, quando você chega antes, você está honrando aquele que te convidou, que é o seu pastor, o seu líder, e está convidando aquele que marcou o horário. Porque não foi o seu líder, foi aquele que marcou o horário. Mas você está honrando os dois. Aí quando você chega depois da hora, fala, eu não vou chegar mais cedo porque eu não gosto do começo do culto, eu não gosto do irmão que do culto, eu não gosto do irmão do outro.
eu não vou hoje porque não é o Paulo Ventura que vai ministrar, é o Jorge Coelho, entendeu? E você está desonrando o líder que convidou, está desonrando, está na frente, está usando a palavra, principalmente está desonrando. Então, princípio de honra. Marcou, chega na hora. Mas os outros não chegam, o problema é dos outros. Você não tem nada dos outros. Você não usa os outros. Você chega, não chega ao problema dos outros. E quando você chega na hora, você tem total condição de chegar para o seu líder ou para falar para ele. Você marcou a hora, está chegando na hora. E eu arrumei alguns desafetos na igreja onde eu liderava, porque marcavam por 8 horas e começavam 8h30. Aí um dia eu me toquei, 8 horas da manhã, meu irmão que estava lá, que dirigiu lá na porta, eu subi e comecei. O irmão reuniu a liderança da igreja toda e foi reclamar de mim. Aí, porque eu passei sob a autoridade dele, porque era ele que era o responsável por começar o evento, e eu comecei. Graças a Deus, a gente estava cercado de pessoas um pouco sábias e perguntaram assim: que horas era para começar? 8 horas. E que horas que o Jorge começou? 8 horas. Aí perguntaram: por que você não começou 8 horas? Eu estava esperando chegar a gente para encher a igreja. Não, marcou a hora. Quem não chegou, ele está perdendo. Então nós temos que deixar de ser legalistas. Muitas das vezes a gente é legalista. E faz. Entendeu? Eu fui num casamento, e quem me deixou o casamento era o pastor amigo meu, o Jadiel, entendeu? A noiva deu 3 horas. O pastor Jadiel falou assim: não levou 5 minutos. 3 horas esperando. 5 minutos. Eu falei para ele: cara, se sou eu, tinha que até embora, né? Chegar não ia ter pastor. Eu fui realizar um casamento, a noiva atrasou quase 2 horas, eu estava indo embora, não me pegou. Eu tenho um problema sério com a palavra quem marcou, eu chego na hora, marcou o casamento de 7 horas, eu cheguei aqui 6h30. Eu ia embora, a noiva me pegou no caminho. Então, eu costumo dizer para as pessoas já que andam comigo muito tempo: você marcar alguma coisa comigo, chegue na hora. E eu dou uma tolerância de 15 minutos. Se passar dos 15 minutos, você não vai encontrar mais. Pastor, você não foi com Deus, você que está falando comigo. Tem Deus que me chama de você é radical, sou radical. Não abro mão, não puxa desse inclusive da minha palavra. E é por isso que o legalista é um jeitinho, pode fazer tudo. Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então Jesus, voltando aqui para a parábola, como um bom judeu, estudioso, fariseu, né? E a gente ainda acha que fariseu, não chama de fariseu, está ofendendo, né? Não vejo irmão que chama de fariseu, não, fariseu, eu falei: muito obrigado. Acabou. Não chama de fariseu também. Eu falei assim. O fariseu é o negócio que mais conhecia da palavra. Existia ruim, os fariseus ruins, como existem pessoas ruins em qualquer lugar. Dentro da igreja, fora da igreja, o judeu, o fariseu é o cara que conhecia a palavra, que conhecia da lei. Então, você não chama de fariseu, você vai me elogiando e não me ofendendo. Então, quando Jesus traz toda essa parábola do semeador, ele está dizendo que a exceção daquele que caiu à beira do caminho, daquele que não quer nada, perverso, está entregando o sacrifício para que ele possa se arrepender um dia. Mas com exceção dele, todos têm direito a comer da porção do reino. Que caiu a 30, caiu a 60, caiu a 100 por um, como diz a palavra. Entendeu? Então, e tem um ditado em Israel que nós deveríamos aplicar no nosso dia a dia. Todo judeu é responsável por um judeu. Mas a questão
Evangelho. Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Nós somos responsáveis pela nossa família. Nós somos responsáveis pelos nossos familiares. Responsáveis por abençoar eles. Atender as necessidades deles. É lógico que os aproveitadores, que a gente já sabe, como nós falamos aqui outro dia, os aproveitadores, mas a gente sabe dar o Senhor nos dá o discernimento do Espírito, né? De Espírito, que é o dom que a igreja deveria ter. A igreja tem que ter, é o dom de discernir quem é quem não é. Então, a gente não deve, em hipótese nenhuma, nos colocarmos como inimigos de ninguém. Lucas 4:9 está lá escrito, diz que, vou replicar Jesus lá, mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e nos dispusemos a impedi-lo, mas afinal ele não caminha conosco. Jesus, então, nos advertiu: não o proibais, pois quem não é contra nós, é contra nós. Então a gente acha que nós somos o esteiro mudar, eu sou o cristão evangélico, eu sou o melhor de todo mundo. Nós fomos alcançados pela misericórdia. E essa misericórdia nós temos que passar para o mundo para entender que existe ainda Rei, Senhor e Salvador, aguardando pela vida do nosso irmão. Então, nós não somos juízes de ninguém, nós vamos julgar um dia, mas nós não somos juízes de ninguém. Então, o bom ouvinte é aquele que frutifica, e quem frutifica tem a obrigação de dar, repartir com alguém. Então, hoje nós vemos, infelizmente, muitas pessoas não querendo, porque não querem ter compromisso. O problema é dele, farinha pouca, meu pirão primeiro, ele que se dane. Não, eu sou responsável pelos outros. Eu sou responsável por abençoar a vida. Eu sou responsável por cuidar de vida. Eu sou responsável por trazer a bênção do Eterno para as pessoas. Agora, quem não quer? Então, tem hora que a Eterno fala para a gente: não ora mais não, que eu não vou atender. Falou para Jeremias, falou para Samuel: está orando por quê? Eu não vou atender. Então, tem pessoas que não merecem, e pode ser meio assim, afrontoso, tem pessoas que não merecem a nossa oração. Pessoas que não merecem a nossa oração. Pessoas que merecem o que Paulo fez. Nós entreguemos essa pessoa na mão de Satanás, para que ela seja tentada, ela ainda tenha tempo de se arrepender. E tem gente tão ruim como esse filho perverso aqui da parábola, que foi entregado na mão de Satanás, nem Satanás criou o cara, de tão ruim que ele é. Então, o bom ouvinte tem que frutificar. A palavra diz que quem tem ouvidos, ouça. Então, durante 3.000 anos, nós conhecemos 3 classes de judeus: os reformistas, os conservadores e os ortodoxos. Só que todos eles se respeitam. Hoje, nós temos, não sei quantas mil igrejas evangélicas, cada um com nome, e cara, só se dá parte se você estiver contigo na igreja, se estiver na rua e passar por outro lado, finge que não te vê, ou se é de outra igreja ele não te conhece. Diz que 3.000 anos eles só existiram 3 classes, todo mundo se respeitava. Hoje tem irmãos que não se respeitam, irmãos chamam de irmão, toda parte que não se respeita. A igreja A é melhor do que a B, C, D, não. Entendeu? A igreja não vai herdar o reino, vai herdar o reino é um corpo, é um povo. Então, hoje nós temos mais de 5.000 denominações, poucas se respeitam. Então, a moral dessa parábola do semeador. Também aqueles que compreendem a palavra, não compreendem da mesma forma. Nem todo mundo compreende da mesma forma. Uns compreendem 30%, outros compreendem 60%, e outros
que estão num nível um pouco melhor, talvez 100%. E aí é que está a diversidade do reino de Deus. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que opera tudo. 1 Coríntios 12, 4 ao 6. Então, é um só Espírito, um só corpo, um só batismo. Por que eu vou olhar para o meu irmão, cara, Sara, entendeu? Aí uma irmã falou para mim uma vez, falou assim, o meu santo não cruza com o da irmã. Ou o meu gênio, né? O gênio não cruza com a irmã. E eu tinha uns cantos às vezes da igreja assim, então aí eu peguei o canto e falei assim, toma aqui, aqui você canta para você botar o teu gênio aqui, eu vou tampar para você poder olhar o teu irmão sem gênio. A irmã quase deu um faço na minha cabeça. Se olhar para o teu irmão sem gênio, teu gênio bota na garrafa. Deixa lá o gênio na garrafa. E um dia que você se converter, um dia que você se converter, você vai lá, tira o gênio da garrafa, aí ele vai te atender o teu pedido. Mas enquanto o teu gênio não te usa com a tua irmã, você não pode fazer nada. Aí o outro irmão veio falar comigo. O marido dela era safado, né? Era da igreja, era evangelista, era safado, porque era calmo, saia. E cantava na irmã dela na igreja, entendeu? Chamou uma atenção dele várias vezes, conversando. Um dia ela foi na ceia lá e ela foi na ceia numa outra igreja e ela se encontrou a mulher lá na ceia. Ela falou assim, não, tô ali a ceia, porque eu estava com raiva dela. Tá com raiva dela o quê? Foi ela que foi casar com ela, então eu fui casar ela. Mas eu fiquei com raiva, falei, você perdeu uma oportunidade de tirar o seu gênio da garrafa. Por quê? Eu falei, se você vai lá e fala para ela, eu comi contigo, o diabo pega de terra. Ele perdeu a oportunidade, foi ela, não foi você. Aí ela disse que num outro evento, num outro bem lá, tinha um clube de ceia, quem ele encontra? A irmã senta do lado. Trocou do lado, mas não tinha para onde correr. Diz que na hora lá, ela trocou o cálice com a irmã, disse que quando ela trocou o cálice com a irmã, o coração dela. Esse pai. Era o jeito, não era a garrafa. Deus faz como Ele quer. Isso aí. Então, no reino da terra, existe lugar para todo mundo. O que produz muito, o que produz a 100, o que produz a 60, o que produz a 30. Só não tem lugar para quem não produz nada, por inútil. Para ele tem lugar sem se converter. Para quem não quer nada, entendeu? Então, e diz que se você pega o que tem 30, você investe nele, ele um dia pode chegar no 100. O 100, se você investe nele, ele vai continuar sempre 100. Você não dá, porque chegou a 100, você não tem. Agora eu não preciso mais investir, porque eu cheguei a 100. Não, você tem que continuar investindo, porque senão você começa a esmorecer e começa a produzir menos. Você tem que sempre estar incentivando o teu irmão. Nós temos que tomar posse da santidade de Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós temos que tomar posse daquele que nos prometeu a palavra, daquele que nos prometeu a vitória. Nós temos que tomar posse do reino. Eis é chegado o reino. O reino já está aqui. Vamos ali, o reino está aqui. Não, o reino está aqui. O reino está onde? Onde a palavra dele é pregada com autoridade, com verdade, aonde a palavra dele não vai agradar ninguém,
palavra dele é para ser cumprida. Se a palavra dele não te agrada, amém. Se a palavra dele não te agrada, sim, você tem que se converter. Entendeu? Então, eu fui ministrando na igreja, uma pastora amiga minha, e falei sobre livre-arbítrio. O livro até que eu escrevi, com a bênção do Eterno e a ajuda do apóstolo. E eu estava ministrando na igreja, você falou assim, pergunta quem tem livre-arbítrio. Eu perguntei quem tem livre-arbítrio. Quem levou? A pastora da igreja estava sentando na frente do homem. Eu falei, então é o seguinte, quando eu acabar a ministração, eu vou fazer o apelo, você vem aqui na frente para se converter de novo. A pastora da minha igreja, eu tive liberdade, falou assim, você volta, vou fazer o apelo, você vai ter que ser a primeira pessoa a levantar e vir aqui na frente aceitar Jesus. Livre-arbítrio só tem quem aceita Jesus como Salvador. Quem aceita Jesus como Rei, Senhor e Salvador, não tem livre-arbítrio, tem que fazer a vontade. Quando ele é só seu Salvador, você faz a sua vontade e a dele, se quiser. Seja feita a minha vontade, depois a tua, né? Faz até uma oração errada, né? Seja feita a minha vontade e depois a tua. Mas quando você é filho do Rei, se tu quiser, faz a minha. Então, essa é a diferença eu acho muito legal o texto lá em Malaquias 3:18. Falei outra vez, veja a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o eterno e o que não serve. O pessoal fala que Malaquias está falando de dinheiro, não está falando que de conduta humana. E é onde nós temos que fazer a diferença, onde as pessoas têm que ter aquele que serve e aquele que não serve. Tem que olhar para mim, para você e falar assim, aí vai tudo. Homem ou mulher que não adoro, homem ou mulher que sejam chamados filhos do Eterno. Eu estava no centro da Taquara, parado no trânsito, o irmão do outro lado da rua. Olha de Deus! Eu larguei o carro no meio da rua, no sinal, fui lá, atravessei, e do outro lado da rua eu vejo ele. O que você falou? Você não chamou de pastor? Ele chamou de homem de Deus. Muito bem, antes de ser chamado de pastor. Você reconheceu, olhou do outro lado e viu um homem de Deus aqui. As pessoas às vezes respeitam, você tem um título de pastor, um título de homem de Deus, ele está te dando uma responsabilidade que nem ele sabe o que ele falou. Então é isso que nós temos que entender, que a mesa está posta. É para todo mundo. Nós estamos deixando muita gente fora. Estamos achando que nós somos melhores que os outros. Bom nome. Nós estamos achando que eu sou semeador a 100%, que se dane 60-30, e o zero, não. Se é a 100, divide por 4, dá 25 para cada um, está começando todo mundo junto com os cacete. Então, o cara que tem os 100, depois de dividir, acrescentar os outros e não chega junto. Essa é a universidade do Rei. Todos nós podemos chegar juntos. Muitas das vezes, o nosso orgulho, a nossa soberba, a posição do ministério nos impede de estender a mão. Não, eu vi não tenho nada mais vídeo que eu vi um vídeo, pastor, igreja, pastor, falar, a igreja, e disse que ele não podia ser tocado. Ele entrava de carro, o carro não, chegar a Mercedes, dentro da igreja, parava de salvar os filhos. Ninguém podia tocar no pastor, que ele tocado. Que é isso? O outro entrou e os irmãos ouviram que eu tinha que fazer um corredor, passar no meio, eu lembrei de festa junina, olha, passar no túnel, eu lembrei da festa junina do túnel, né? Eu lembrei de pastor, tinha que passar por ali, que absurdo, pastor, que é o homem querendo se tornar, é a criatura querendo se tornar maior do que o Criador. É aquela pessoa que chegou na parábola daqui do semeador, que chegou a 100%, e em vez de olhar assim, o nariz dele tem que olhar assim. O Eterno, nós somos todos iguais. Não tem sombra de variação, não tem rico, não tem pobre, não tem
dinheiro na conta do banco, não tem nada. É todo mundo assim. Então, é isso. Se você hoje está se achando 30%, pede ajuda a quem você acha que tem 60, que tem 100. Se você acha que tem 100, oferece ajuda para quem tem 30, para quem tem 60, para que todo mundo possa crescer e andar junto. Nós somos um só corpo. Amém, meus amados? Amém. Semana que vem nós vamos continuar, porque a hora não vai dar para continuar. Já são 11h35. Se for falar outra palavra, a gente vai romper. Semana que vem tem mais, a gente continua mais. Então, vamos deixar o gostinho de quero mais. Para mim também e para os irmãos. Amém? Glória a Deus. Pastora Cris, por favor. Deixa.